Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a ginástica artística feminina, ou GA feminina. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo aqui conhecer um pouquinho mais desse esporte técnico combinatório. Nosso objetivo, então, é conhecer as características da ginástica artística feminina, quais são as provas e os aparelhos, tá? Faremos algumas atividades práticas. Para essas atividades práticas, vocês vão precisar aí de alguns colchonetes, tá? Porque a gente vai fazer isso no chão, tá bom? E aí, você conhece a ginástica artística? Tem alguma experiência com essa ginástica, mesmo que não seja de ter vivenciado essa modalidade de ginástica, mas pelo menos ter assistido alguma competição? Você acha que a ginástica artística feminina é igual à masculina? Será que são os mesmos aparelhos? Né? Os atletas são avaliados da mesma forma? Vamos tentar conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, olha só. A ginástica artística é uma modalidade da ginástica, então ela é uma ginástica competitiva, tá? Que apresenta uma sequência de movimentos em diferentes aparelhos. Então, as ginastas, elas terão que realizar vários movimentos em determinados aparelhos. Não é sempre o mesmo movimento. Cada aparelho vai ter a sua exigência específica de movimentos, tá? A ginástica artística, né, para que ela consiga realizar todos esses movimentos em todos esses aparelhos, ela vai exigir das atletas coragem, disciplina, concentração, força e leveza, aplicado sempre com fim competitivo. A gente está falando de uma ginástica competitiva, tá? Você aí possui alguma dessas habilidades? Lembrando ainda que você tem que fazer tudo isso com um sorriso no rosto, hein? Tem que fazer força e não perder o sorriso, né? Tem que se equilibrar ali de algum jeito e não perder o sorriso. Isso também faz parte da avaliação, tá? As provas. Há provas distintas para homens e mulheres, tá? Então, existem equipamentos somente para os homens, existem equipamentos somente para as mulheres, tá? Só 2 equipamentos que são iguais para ambos. Nas provas femininas, nós temos o salto sobre a mesa, as paralelas assimétricas, a trave de equilíbrio e o solo. Então, esses são os equipamentos femininos, tá bom? A ginástica artística é um esporte, então, técnico combinatório, ou seja, os atletas serão avaliados a partir da apresentação que eles fizerem, e essa avaliação vai levar em conta a combinação de movimentos que eles realizaram e a exigência técnica de cada movimento, tá? Portanto, ele exige muita técnica e muita plasticidade dos atletas. Nas provas, as disputas são divididas por aparelhos e diferem, como a gente já viu, dos homens e das mulheres, mas 2 aparelhos são comuns aos 2, tá? Que é o salto sobre a mesa e o solo. Esses 2 aparelhos a gente tem no feminino e no masculino. Falando do salto sobre a mesa, é ele que a gente vai entender agora. A prova se inicia a partir de uma corrida, seguindo um salto no trampolim com impulsão dos 2 pés. Às vezes, essa impulsão também pode ser com as mãos, tá? Após uma rápida passada pela mesa, a ginasta executa o segundo voo com mortais e movimentos acrobáticos. Então, a ginástica tem um período de corrida, ela bate no trampolim, se apoia na mesa e projeta o corpo para o alto. E nesse projetar o corpo para o alto, ela tem que fazer a sua sequência de movimentos e voltar cravando a sua chegada no solo, a sua aterrissagem, tá? Sem se desequilibrar na aterrissagem. A ginasta brasileira Rebeca Andrade, um fenômeno brasileiro da ginástica, salta para a história e é ouro no salto sobre a mesa nas Olimpíadas de Tóquio 2020. E eu trouxe aqui o link do vídeo, vale a pena vocês darem lá uma olhadinha, a gente vai até dar uma paradinha
e um tempinho para vocês fazerem isso agora. O vídeo é bem rapidinho, dá tempo de ir lá, assistir o vídeo e voltar para cá, tá bom? Tempo para vocês, então a gente já volta.
E aí, gostou do salto da Rebeca? Ela é extraordinária, né? E esse salto lá resultou numa medalha de ouro para ela nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, que aconteceu em 2021, na verdade, tá bom? Vamos em frente aqui? Agora, as barras assimétricas. É composta por duas barras paralelas, mas posicionadas em diferentes alturas. Ou seja, uma barra mais alta do que a outra, certo? Elas são paralelas uma à outra, só que uma mais alta que a outra. As séries se caracterizam por movimentos rápidos e contínuos, com o apoio de mãos e suspensões, utilizando elementos como giros, balanços em suspensão e voos. É obrigatório que a ginasta realize pelo menos uma troca de barra durante a série e faça movimentos contendo diferentes empunhaduras. São também importantes as mudanças de direção e os saltos. Ou seja, na sua apresentação ela tem que usar as duas barras. Ela tem que fazer a passagem de uma barra para outra sem parar a apresentação, né? Sem colocar o pé no chão para trocar de barra. Isso tem que ser feito no voo, tá? E ainda ela tem que fazer diversas pegadas diferentes na barra. Tá bom? Tudo isso é avaliado, ao final da apresentação ela recebe uma nota. Daí a gente tem a trave de equilíbrio. A trave de equilíbrio normalmente é, assim, o grande terror das ginastas, né? Por quê? Olha só, a atleta faz a sua série equilibrando-se em uma espessura de 10 centímetros. Então a trave, né, ela tem uma espessura de 10 centímetros. E ela está a 1,50 de altura, ou seja, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá? Então pense, uma queda dessa altura não é muito legal de ter, né? Então você tem que se equilibrar numa barrinha de 10 centímetros que está a 1,5 m de altura, né? Já, só isso aí já assusta um pouco, tá? As séries iniciam com a entrada da ginasta no aparelho. Opa, então pera lá. Ela não começa em cima do aparelho, ela começa no chão. Então ela usa o trampolim e ela tem que, com um salto, entrar no aparelho, já se equilibrando naquela barrinha de 10 centímetros. Então veja que a coisa está ficando cada vez mais difícil, né? Então as séries iniciam com a entrada das ginastas no aparelho e devem incluir elementos acrobáticos e ginásticos. Então ela tem que, em cima dessa barrinha de 10 centímetros, ainda realizar acrobacias. Por exemplo, mortal de frente, mortal de costas, estrelinha, ponte, né? Esses movimentos acrobáticos. A ginasta deve executar ligações diretas entre os elementos, variação de ritmo nos movimentos e elementos próximos e afastados do aparelho. Olha só, a trave de equilíbrio é considerado o aparelho mais difícil da competição feminina. Por isso, durante a execução das séries, as quedas e os desequilíbrios são falhas bem comuns, tá? Uma ginasta que vai muito bem na trave de equilíbrio, normalmente ela é uma excelente ginástica, porque é o aparelho mais difícil, né? É o aparelho mais técnico, é o aparelho que exige mais delas, tá? O solo, então o solo, como a gente viu, é o outro aparelho que também nós vamos encontrar no masculino. Então, em um quadrado de 12 metros de cada lado, as atletas executam uma sequência de movimentos obrigatórios. As provas femininas têm duração máxima de 90 segundos e é obrigatório que haja acompanhamento musical. Então, na prova feminina, a apresentação ela dura 90 segundos e a música. É a diferença que a gente tem para o masculino. No masculino não existe música, mas no feminino, sim, é obrigatório que exista a música, tá? Os ginastas devem realizar a série de forma contínua e ininterrupta. Desequilíbrios nas aterrissagens e aterrissagens fora da área de apresentação são as principais falhas cometidas pelos atletas. Essa área de apresentação normalmente é um piso
que tem um sistema de molas por baixo, né? Ele não é só um piso duro, certo? Ele tem um sistema de amortecimento embaixo que faz com que quando o atleta salte, né, o piso ajuda a ele aumentar a altura do seu salto, tá? Então os atletas ainda exploram essa característica do piso, tá bom? Existe uma ginasta americana chamada Simone Biles. Ela é uma ginasta profissional dos Estados Unidos e especialista na ginástica artística, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 delas de ouro, né? A Simone Biles é considerada assim o maior fenômeno da ginástica artística atual, tá? Nunca nenhuma ginasta ganhou tantas medalhas, tantos torneios quanto a Simone Biles venceu, certo? Competição. Como que acontece a competição? Então a gente viu aí todos os equipamentos. Na ginástica artística, a cada prova, a atleta é avaliada de acordo com a dificuldade da série, essa é a nota A, e a execução dos movimentos, a nota B. Então, antes de se apresentar, ela já entrega para os jurados, né, para os juízes, qual é a dificuldade da série dela. Ela já recebe uma nota pela dificuldade. Daí ela faz a sua apresentação é avaliada de acordo com a dificuldade e ela recebe a nota B. Competem na soma de pontos individualmente por equipe, então as notas são somadas, A e B. As atletas que competirem em todas as provas disputarão medalhas no individual geral, tá? Primeira medalhista olímpica feminina da ginástica artística brasileira, de novo a gente está falando da Rebeca Andrade, conquistou a prata no individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Assim como a gente tem a Simone Biles nos Estados Unidos, que está ganhando tudo, né? O grande destaque brasileiro atual da ginástica artística é a Rebeca Andrade. Vamos para a atividade então? Mão na massa? E aí, vamos se exercitar um pouquinho, fazer um pouquinho de ginástica, um pouquinho de alguns movimentos? Então, olha lá. Vamos experimentar então alguns movimentos da ginástica artística. Em equipes de 4 alunos, imaginem que vocês irão competir em um concurso internacional de ginástica. E os movimentos da apresentação são os listados na imagem abaixo. A equipe que desenvolver os movimentos é a campeã. Então vocês vão ter que pensar agora numa apresentação envolvendo 4 movimentos. O rolamento para frente, o rodante ou a roda e ou estrela, a estrelinha, tá? A ponte, que é aquele movimento de hiperextensão da coluna, que você forma aquela ponte de costas, tá? E o espacate, que é aquela abertura, né, total das pernas. Então vocês vão ter que pensar numa apresentação de ginástica onde apareçam esses 4 movimentos. Vocês podem incluir outros movimentos aí para fazer a união entre eles, tá? Mas esses 4 movimentos aqui são obrigatórios na tua rotina de ginástica. Depois que vocês experimentarem isso, vocês podem fazer um grupo maior, né, ou unir os grupos, e o desafio agora é usar esses movimentos aprendidos e mais alguns à sua escolha é realizar uma série de solo, tá? Isso mais para frente. Inicialmente vocês vão tentar montar uma série com esses 4 movimentos no grupo de vocês, tá bom? Um tempinho, então, para vocês copiarem o exercício e a gente já volta.
Bora lá então fazer as atividades, fazer os exercícios. Aqui que eu falei é legal vocês utilizarem aí uns colchonetes, tá? Para evitar um chão meio duro, né? Que possa se machucar. Então procura fazer as atividades em cima dos colchonetes, tá bom? Espero que vocês aí usem bastante a criatividade de vocês e possam montar aí uma sequência bem interessante, uma rotina de ginástica bem interessante. Só com esses 4 movimentos já dá para ser bem criativo, ok? Por aqui, vamos revisar então. Hoje a gente falou da ginástica artística feminina. Vimos principalmente quais são as provas dessa ginástica, o salto sobre a mesa, as paralelas assimétricas, a trave de equilíbrio e o solo. E entendemos um pouquinho como que se dá a competição dentro dessa proposta da ginástica artística feminina, ok? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para todos vocês e até mais.